Muito bem-vindo você aí que parou nesse conteúdo. Te dou as boas-vindas e te convido a refletir. Quantas vezes a gente passa pela vida sem pensar nas coisas, não é mesmo? Então, essa é a proposta desse canal, a gente refletir e, melhor ainda, refletirmos com a base bíblica, né? Pegamos trechos da Bíblia, às vezes histórias, ou às vezes coisas do nosso dia a dia, até mesmo um filme. Você acredita, você concorda comigo que Deus se revela nos detalhes? Tem até um vídeo sobre isso no canal que eu vou deixar aqui, ó, como sugestão. E é bem isso, Deus se revela nos detalhes. Seja um filme que a gente assiste, seja algo do nosso dia a dia. E o tema desse vídeo de hoje é um tema que eu poderia dizer assim, que é mais para o público feminino. Mas se eu falar isso, eu vou estar me equivocando, porque não é um tema feminino. Apesar da gente hoje pegar esse vídeo para pensar um pouquinho sobre uma mulher, né, um relato da Bíblia de uma mulher, Abigail. Não sei se você já ouviu falar dessa mulher, uma mulher forte, uma mulher que a Bíblia descreve que é uma mulher bonita, inteligente. É muito linda a história dela. Apesar da gente refletir em cima, né, da postura, das atitudes que essa mulher teve frente a um desafio na vida, esse tema ele não é somente feminino. Porque a gente pode sim, né, pensar, se você é um homem que está me assistindo, a gente pode pensar também em todo o contexto da história de Abigail, por que que ela tomou as decisões daquele jeito, por que que ela fez o que ela fez. E você está curioso aí para saber o que que essa mulher tem de especial, o que que ela fez, por que que ela é uma mulher tão forte aí, né, descrita na Bíblia, uma mulher linda, inteligente. A Bíblia descreve ela como uma mulher formosa. Então a gente imagina, se a Bíblia descreveu ela como uma mulher formosa, devia ser uma mulher linda e uma mulher inteligente, uma mulher em que os servos dela buscavam ela para pedir uma ajuda, um socorro. E naquela época a mulher, ela não era assim tão valorizada na sociedade, digamos assim, né? A mulher era ali uma figura abaixo do marido, digamos assim, né? Quem que deveria ser solicitado para uma ajuda, né? Um socorro seria o marido dela. Mas por que que esse servo não procurou o marido da Abigail e procurou ela, né? Então já acaba tendo uma disruptura aí, né, do que era a sociedade na época, né? Já aconteceu algo diferente ali, né, para o servo procurar a Abigail. Você está curioso? Vamos contextualizar um pouco o cenário. Essa história de Abigail, ela se dá ali no livro de 1 Samuel, que conta os relatos de Davi. Você já ouviu falar de Davi, aquele menino, né? Na época era um menino que desafiou o gigante Golias. Aliás, o gigante Golias estava desafiando o povo de Deus. E aquele menino, com muita coragem, falou assim: quem é esse, né, que está desafiando? E ele derrotou o Golias. Depois, se você quiser ler, está no livro de 1 Samuel, conta toda a história ali de Davi. Depois Davi, com isso que ele fez, ele ficou famoso, né? Tanto é que o rei Saul, na época, deu a mão da filha dele em casamento para Davi. E ele ficou famoso, as mulheres cantavam assim, olha, Saul derrubou 1000, né? Eu não lembro exatamente como que era, mas Davi derrotou milhares, né? Querendo comparar ali. Isso acabou fazendo o coração de Saul ficar invejoso, acabou ele perseguindo Davi. Então, tá dentro desse contexto, dessa trajetória aí que Davi está fugindo do rei Saul, está andando no deserto, acabaram se juntando a Davi muitos homens que estavam perambulando, né, pelo deserto,
acredito que cerca de 600 homens se juntaram a Davi. E eles estavam ali lutando para sobreviver no deserto. Foi dentro desse contexto que acontece a história de Abigail. O que aconteceu? Davi estava precisando de provisão para ele mesmo, para aqueles homens que andavam com ele. E ele estava perto de uma região que ele lembrou, né? De um homem que era muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, tinha muitas cabras. E ele foi pedir um socorro de suprimento ali, de comida, né? De provisão para aquele homem muito rico. Só que tinha um detalhe, Davi já tinha protegido os servos desse homem, né, nos campos ali, ficado ao redor, protegendo. Então, na cabeça de Davi, ele pensou assim, puxa, eu já prestei um favor para esse homem, né, para os servos desse homem, para o patrimônio desse homem, né, que é os animais. Eu acredito que ele vai ser generoso e me devolver ali, né, em gratidão, aquele bem que eu fiz para ele, em proteger os servos dele, proteger o patrimônio. E no momento de necessidade, né, que Davi estava precisando de um alimento, de suprimento para ele e para o bando, né, que ele andava, os homens que andavam com ele, ele foi pedir socorro para esse homem, inclusive relembrando isso aí, né? Tenha em consideração que quando os teus servos estavam, né, no deserto, né, com os animais, eu e os meus homens protegemos os teus servos. Só que quando Nabal era o nome do marido da Abigail, quando Nabal escutou isso, ele falou o seguinte, eu vou falar exatamente como ele falou para não distorcer aqui a palavra, muitas vezes a gente esquece, né? Então vamos ver bem exatamente o que ele falou. Nabal respondeu então aos servos de Davi, porque aí Davi mandou os servos lá pedindo esse auxílio para esse homem rico, né, a Nabal. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não sei sabe de onde? Então foi essa resposta que Davi recebeu, né? Ele mandou um homem, um dos seus homens ali para falar com o Nabal. E Nabal respondeu assim para esse homem e levou a mensagem para Davi. E quando Davi escutou essa palavra, essa resposta de Nabal, Davi ficou furioso e já disse, olha, ponham as suas espadas na cintura. E o objetivo de Davi era matar todos do sexo masculino, né? Aniquilar com a casa de Nabal. E aí entra Abigail nessa história, uma mulher forte, uma mulher inteligente, uma mulher sábia. Ela sabendo que o seu marido era tolo, né? Porque olha a diferença. Nabal era um homem tolo, um homem rude, um homem tolo porque, imagina, com essa atitude, estava colocando em risco ali a casa dele, né? E aí, o que aconteceu? Um servo deles ali, da Abigail e do Nabal, foi pedir ajuda para Abigail. E aí que eu quero fazer essa reflexão, né? Que eu coloquei essa situação no início do vídeo. Imagina, naquela época, a mulher não tendo tanto... Hoje em dia já é difícil também, né? O posicionamento da mulher na sociedade, né? O respeito que a mulher possa ter na sociedade. Já é uma luta em relação a isso. E aqui eu não estou falando da mulher ficar competindo com o homem, querer ser mais que o homem, mas a dignidade, o respeito, né? Sendo num trabalho, a mulher também ser ouvida. Já na nossa época já é um desafio essa questão. Imagina antigamente, em que as mulheres elas eram mais apagadas, né? Mais à margem ali da sociedade.
Então, olha que interessante, esse servo, ele se direcionou a Abigail. Ele sabia que aquela mulher era sábia, que aquela mulher tinha estratégia, inteligente, que aquela mulher podia resolver o problema. Inclusive, o servo fala assim, ó, ele se refere a Nabal e ele fala para Abigail o seguinte: ele, né, Nabal, é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Aí eu fiquei pensando, imagina o servo dessa mulher tendo ainda uma liberdade para falar para sua senhora que o senhor dele, né, que é Nabal, é um homem mau, que ninguém consegue conversar com ele. Então, aquilo ali não devia ter sido somente aquela situação. Eu acredito que aquilo ali já era algo recorrente, né? Que muitas vezes Abigail tinha ali que ficar intermediando as coisas, resolvendo as situações, quem sabe as coisas erradas que Nabal fazia, quem sabe as injustiças até com servos, quem sabe Abigail tinha que ali estar resolvendo, né? Tá tendo um olhar para solucionar situações. E nisso eu quero colocar algo de aplicação prática para a nossa vida. Por isso, esse momento aqui, ele parece que é para o público feminino, mas ele também é para o público masculino. Para você que é marido, quantas esposas nos dias de hoje também precisam ter esse tipo de comportamento, como Abigail, serem mulheres fortes, né? Ficarem ali administrando as tolices dos maridos, dos companheiros, né? Quantas mulheres estão casadas com um homem tolo, com um homem que não busca sabedoria, que é impulsivo, talvez fazendo as coisas com da sua cabeça, né? Não sendo generoso com as pessoas, pagando o bem com o mal, porque foi o que Nabal fez. Davi foi tão generoso em ajudar ali no deserto, né, os servos de Nabal. E num momento de dificuldade ele recorreu àquele homem rico, mesmo que ele não tivesse ajudado. Uma pessoa com tanta provisão, né, e vendo o outro lá passando necessidade, ele foi pedir ajuda e ele ainda recebeu uma zombaria. Então, quantos homens, muitas vezes, têm essa postura na sua casa, na sua família, e colocam a perder tantas coisas, e aí às vezes também colocam a família, expõem a família a uma destruição. E aqui a gente pode pensar assim, né? Tu pode me dizer assim, Roberta, mas as mulheres também podem ser muito tolas, podem ser mulheres que não busquem sabedoria para organizar a sua casa, para educar os filhos. Eu concordo contigo. E a gente poderia também fazer, dentro dessa reflexão, também pontuar isso, que eu concordo com essa fala. Todos nós devemos buscar sabedoria para administrar a nossa vida, nosso contexto familiar. Mas aqui eu acho importante a gente pensar muito na figura do homem, pegando esse exemplo de Nabal, porque o homem, mesmo na nossa sociedade em que a mulher precisa ser ouvida, né, precisa ser respeitada, precisa ser tratada com dignidade, eu creio, né, eu creio que o homem, ele é a cabeça da casa, né, a chefe da casa. Ele é o sacerdote da sua casa, o defensor da sua família. Então o homem precisa buscar sabedoria para exercer esse papel. Não ser um homem tolo, assim como Nabal, né, que, imagina, colocou em risco ali a sua casa. Ele, na sua ignorância, ele nem sabia, né, que ele estava colocando em risco a sua casa. Ele estava deixando de auxiliar e ainda menosprezando um guerreiro, porque Davi era um guerreiro. Ele já, quando menino, já teve a coragem ali de enfrentar o Golias. E nesse tempo que ele estava fugindo de Saul, com certeza Deus, mesmo em meio ao caos da vida de Davi, ele foi utilizando essas situações na vida de Davi para treinar ele mais ainda, né? Treinar as habilidades de guerra, a força, né? A coragem, enfim, tudo que um rei precisava na época.
Então imagina esse homem com essa postura. E agora eu quero pensar um pouquinho na postura de Abigail. Eu quero pensar na postura dessa mulher para a gente fazer uma aplicação prática na nossa vida. Porque essa mulher, quando ela recebeu essa notícia desse servo, ela rapidamente já tomou as providências. Ela pegou vários alimentos, né? Aqui a palavra fala, né? Ela pegou pães, ela pegou 2 vasilhas de couro cheia de vinho, ela pegou bolos, ela pegou, o que diz aqui também? Figos, enfim, né? Muitas comidas. Colocou ali num jumento, ela mesma foi, pediu para um servo ir à frente e foi se encontrar com Davi, né? Que estava vindo para fazer aquela matança, matar todos os do sexo masculino. A gente às vezes se horroriza com as histórias bíblicas, pensando em guerra, né? Mas o contexto da época era esse, né? O contexto daquela época era esse. Não é que Deus era a favor de guerra. Ah, como que Davi é amado de Deus e ali ele matando todo mundo. E era, né, um guerreiro, mas era o contexto daquela época. E então ela fez isso, ela toma essa iniciativa. E olha a sabedoria, ela não falou nada para Nabal. E aqui eu fiquei pensando o seguinte, né? Às vezes a gente pensa em submissão, que eu sou muito a favor, né, da gente ser submissa, nós mulheres sermos submissas aos maridos. Isso é bíblico. Mas se a gente parar para pensar no que a Abigail fez, ela foi escondida. Ela foi escondida, ela não falou para o Nabal na hora ali que ela estava preparando, foi tudo, né? Talvez ela tivesse alguns servos ali de confiança que confiavam nela. Inclusive o servo falou assim: olha, ninguém escuta esse homem mau, né? Falando do senhor dele. Falando para Abigail, então com certeza era algo recorrente, que aquela família tinha que estar lidando com as tolices daquele homem. E prontamente ela pegou aqueles jumentos cheio de provisão, cheio de comida, foi se encontrar com Davi, pediu humildemente, né, que Davi tivesse piedade ali, que não desistisse daquela ideia, pediu desculpas, né? Enfim, depois você pode ler melhor ali. É muito interessante essa história. Mas resumindo, essa mulher, ela foi sem falar nem com o marido. E aqui eu quero tratar um tema com a gente, em relação à submissão. Se você é esposa de um homem que é tolo, de um homem que você fala, a pessoa não adianta nada, ela não quer entender, não quer ouvir, não busca sabedoria. A gente tem que imitar a postura de Abigail. Eu não estou falando em fazer as coisas escondidas, né? De enganar, eu não estou falando isso. Mas a gente tem que buscar estratégias, porque imagina se ela tivesse falado para Nabal sobre isso. Com certeza ele ia proibir ela, ele não ia deixar, ia dar uma briga, né? Essa mulher ia ser humilhada, talvez, ia ser menosprezada. Enquanto isso, Davi estava vindo lá, né, para matar todos do sexo masculino. Então, tem muitos momentos da vida da gente, se você está me escutando e você está num casamento difícil, um casamento ali que o marido não busca sabedoria, o marido é um tolo, né? Muitas vezes mete a família em confusão, em situações desnecessárias. Eu te encorajo a pensar sobre a postura dessa mulher. E a gente pensar que a submissão, ela não é um sinônimo ali de você aceitar tudo, você achar assim, não, tudo bem, né? Vou aqui atrás do meu marido tolo, vou atrás aqui dessa decisão tola, que a gente vê que lá no futuro vai causar destruição para a família. Muitas vezes a mulher, de forma sábia, ela tem que ir contra aquilo ali, né? Não é com briga, não é com discussão, não é com ficar afrontando o marido, mas de uma forma sábia e estratégica para evitar a destruição da sua casa.
Isso é muito importante a gente pensar, né? Eu fiquei pensando muito quando eu estava lendo esse relato bíblico, porque quantas vezes a gente se equivoca nessa questão da submissão da mulher. Como que uma mulher vai ser submissa a decisões tolas do marido? Não, a mulher tem que ser sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, né? Sábia com estratégia, assim como a Abigail foi. A Abigail teve estratégia, a Abigail teve força. A Abigail agiu de forma rápida e humilde ali para pedir, né, misericórdia para Davi em relação à sua casa. Em compensação, Nabal, que deveria proteger a sua casa, foi um homem que teve ali para destruir a sua casa, destruir. Um homem apegado a riquezas, né, apegado a coisas, sem generosidade. Ele teve ali para ver toda a destruição da sua casa, por causa de uma decisão, de uma postura tola. E aqui eu peço também para você que é marido, pensar nessa palavra. Pensar se você está conduzindo a sua casa de forma sábia. Ou se você está conduzido de forma tola. Você escutando essa palavra, você está tendo a possibilidade de repensar a sua vida, né? É uma oportunidade que Deus está dando para você refletir sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, sobre a sua conduta, porque isso é muito importante. Para você pensar assim, puxa, será que a minha esposa está tendo que se desdobrar ali, fazer uma ginástica para minimizar os danos que as minhas atitudes estão causando? Às vezes, né, a gente pensa nesses relatos bíblicos e às vezes a gente tem dificuldade de aplicar na nossa vida porque a gente pensa assim no contexto que era aquela época, né? A gente pensa, não vai acontecer comigo essa questão de guerra, destruição da minha casa, né? Isso é um exemplo para a gente aplicar das posturas, das atitudes das pessoas, mas eu vou colocar em exemplos práticos aqui para facilitar a nossa reflexão pessoal. Vou colocar um exemplo prático. Digamos que você, marido, você é o homem da sua casa. Digamos que você está continuamente criticando seu filho, menosprezando, né? Publicamente, muitas vezes, você está dizendo assim, tu não serve para nada, né? Olha aqui, enfim, né? Tudo que a gente possa pensar aí de menosprezar uma criança, de criticar, não tá dando carinho, não tá participando ali junto, não tá chamando para jogar futebol junto, assistir um filme, né? Não tá interagindo com aquela criança. Talvez você só tá no celular, só tá trabalhando, querendo adquirir coisas e não tá cuidando dos seus filhos, amando sua família, amando seus filhos. E digamos que você, mulher, você vê isso aí, você observa isso aí, você já falou tantas vezes pro seu marido, meu amor, isso não tá bom do jeito que tá. Vamos ter mais tempo em família. A vida não é só trabalhar. Vamos cuidar da vida emocional dos nossos filhos. Eles vão crescer e isso tudo tá produzindo coisas ruins, sementes ruins aí na mentalidade, no pensamento dos nossos filhos. Vamos plantar coisas boas para a autoestima deles, né? Vamos jogar palavras de bênção na vida deles. E o seu marido não deu ouvido, falou, tu tá incomodando com bobagem, eu trago comida para essa casa, eu pago as contas, eu dou tudo do bom e do melhor para vocês, e tu tá reclamando à toa, tu vive reclamando, tu é uma mal agradecida, né? Digamos que seja assim, um homem tolo, um homem bruto, um homem ignorante, um homem insensato, que não escuta a sua esposa, que não dá atenção para a sabedoria da sua esposa. E aí, então, isso é um exemplo prático da nossa vida. Isso é um cenário prático da nossa vida. Você, mulher, está vendo a destruição da sua casa, né? Nessa área, nesse sentido. Você vai ter que ter muita sabedoria para conduzir aí os pensamentos, a mentalidade dos seus filhos. Você vai ter que fazer por você e pelo seu marido, né? Isso vai causar um desgaste. A Abigail, quando sentou ali naquele jumentinho, também causou um desgaste, né? Daquela viagem
Ela podia estar fazendo outra coisa, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, e estava lá, né? Consertando as bobagens, as ignorâncias que o marido fez. E na nossa vida é assim também. Nesse exemplo que eu dei, você, esposa, vai ter que trabalhar por você como mãe e pelo seu marido como pai. Vai ter que jogar palavras de bênção para o seu filho, vai ter que encorajar, vai ter que participar, vai ter que se envolver bastante, né? Se é uma criança, brincar, se é um adolescente, passear, ir no cinema. Trabalho redobrado para amenizar os danos de um marido ignorante. Então, como é importante a gente pensar nessa palavra também nos dias de hoje. Essa palavra é muito prática, ela se aplica na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui eu dei um exemplo, mas a gente pode pensar aí na vida da gente, vários contextos, o quanto é importante, né? Tanto o marido como a esposa, buscar sabedoria, buscar ser pessoas que vão na presença de Deus aí para pedir, né? Sabedoria para conduzir a sua família. Às vezes a gente acha que está fazendo bem e não está fazendo bem, que a gente está plantando coisas ruins. Às vezes o marido acha que só trabalhar e juntar dinheiro é uma coisa boa. Só isso é bom. E não, a vida da gente são várias áreas, né? Ou às vezes o marido acha que só falar amor para lá, amor para cá e não trabalhar, não ser o provedor da casa, é uma coisa boa e não é, né? E você, esposa, também pode pensar sobre isso, né? Às vezes a mulher acha que trabalhar fora, ajudar nas despesas da casa é uma coisa boa e deixar os filhos ali na melhor escola possível, na melhor creche possível. Eu tô pagando a top, né? Eles estimulam já idiomas. A criança já nem sabe escrever e já tá lá, né? Escutando inglês. Talvez você pense que isso seja uma coisa boa. E quem sabe pode não ser. Porque quem sabe o seu filho precisa ali, né, da presença de você ali, convivendo com você, sentindo o cheirinho da mãe, né, sentindo o abraço da mãe. Então, às vezes, a gente se equivoca muito na nossa vida. É importante a gente buscar a sabedoria que vem do alto. Então, se tudo isso aqui que eu falei for esquecido, eu peço que você não esqueça essa frase-chave. Importante a gente buscar a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto para conduzir a nossa vida. Só isso nos ajuda a diminuir o sofrimento aí na nossa caminhada nessa terra. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like, passa para mais pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, te convido a caminhar conosco para nós refletirmos sobre a nossa vida, quão importante é, né? Deus deseja que a gente reflita, pense sobre as coisas, porque a gente tem a chance de ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais leve nesse mundo. E também eu vou deixar na descrição do vídeo o link do trecho bíblico que nós lemos, essa história, né? Para você ler depois na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, eu te encorajo a adquirir uma Bíblia física para você sublinhar, colorir, já compra ali lápis de cor, canetinha, né, marca-texto também, um caderninho, vai anotando, vai fazendo as anotações, os insights que você pensou sobre o texto. É muito bom isso para o nosso crescimento, né, para nosso conhecimento sobre a palavra do Senhor, muito importante. E também vou deixar links de livros, de Bíblias com letra grande, com Bíblia de estudo, se você não tem, para você adquirir, tá bem? Abraço e até o próximo vídeo.